meus amores, como vocês estão, gente? Vocês estão bem? Espero que sim. Olha quem tá aqui, a própria Amandinha, hashtag o programa meu, Amandinha, hashtag aqui na TV Resende Web. Gente, hoje o programa tá repleto de conteúdos legais pra vocês, dinâmicos e com a energia lá nas alturas, gente. Ainda nesse bloco você vai acompanhar comigo minha jornada em peregrinação ao Santuário de Santa Rita lá em casa. O nosso quadro Curiosidades, com duas curiosidades, gente, que vão deixar vocês de boca aberta, Fica por aqui e confira. E lógico, né, gente? A nossa típica frase do dia que não pode faltar é de lei. O quadro A Origem Curiosa das Palavras, gente. Vamos estar trazendo para vocês de forma divertida e descontraída a origem de diversas palavras e até comuns no nosso dia a dia. Dica de livro com um título muito massa, gente. E no segundo bloco da Menina do Café tem uma matéria incrível que tenho certeza que vocês vão amar. Não saia daí, fique até o final do programa que hoje tem muita coisa boa por aqui e prontinho esperando por vocês. Sem mais delongas e bora lá! Galerinha, nesse último 22 de maio, uma data muito especial para nós católicos, também muito significativa aqui para o nosso município, afinal, nesta data, a gente comemora o Dia de Santa Rita, a padroeira daqui de Nova Resende. Bom, eu estive uma jornada muito especial ao lado de vários devotos no Santuário Nacional de Santa Rita. Sabe como? Não, né? Fui encaminhada a pé. Você não ouviu errado. Fomos em peregrinação até a cidade de Cássia. Acompanhe a matéria. No dia 22 de maio, celebramos o Dia de Santa Rita. E nós, devotos, fomos em peregrinação até o maior santuário de Santa Rita do mundo, na cidade de Cássia. A romaria começou em Passos, de onde milhares de fiéis participaram. Em um gesto de fé e devoção, andamos 48 quilômetros madrugada adentro. Pessoal, hoje estou aqui em Passos. Vou até Cássia a pé, em peregrinação a Santa Rita de Cássia, gente. Olha quantas pessoas que tá aqui. Todos com propósito e muita fé. Vai ser uma noite muito longa. Vem acompanhar. Ah, não há rosas sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada. Gente, agora são meia-noite e 24, tá meio longinho ainda pra chegar, tem a madrugada toda ainda. Aqui tem umas paradinhas que a gente faz pra pegar água, né, que o pessoal traz. Depois tem algumas outras paradas também. Ó, tem muita gente que carrega um pedaço de vassoura também. Ó, praticamente todo mundo carrega, gente. Lanterninha também. Após muita caminhada, a cidade de Cássia finalmente surgiu no horizonte. Mas ainda restava um bom trecho de estrada pela frente. Senhor convosco, bendita seus vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Apesar da dificuldade do percurso, cada passo valeu a pena ao chegarmos ao santuário, onde pudemos reverenciar Santa Rita, a padroeira das causas impossíveis. Ali, diante do altar, nossa fé foi renovada e a virtude da nossa querida Santa Rita de Cássia foi simbolizada, como sempre, pela rosa. Que bacana essa experiência, gente. Olha, confesso de verdade que no início eu até pensei que não ia conseguir, que eu não ia dar conta. No final foi muito bom, deu muito certo, foi divertidíssimo, muito cativante
e renovador, né, gente? Restaurando nossa alma. Quero aproveitar e mandar um beijão lá para a cidade de Cássia e parabenizar também os organizadores nesse gesto de fé. E claro, agradecer a Deus, gente, esse momento aí de coragem, de muita fé, né? E muita força nesse momento tão especial. Galerinha, agora eu vou contar para vocês um assunto curioso que me deixou de queixo caído na hora que eu vi. Gente, que esse universo tecnológico que vivemos é fora da curva, isso não é novidade pra ninguém, né? Mas tem coisas que parecem ter saído de uma obra de ficção científica. Dessa vez, a pérola veio lá da Califórnia, nos Estados Unidos. Bora ver o que essa galera tá aprontando por lá? Espia aí! Software lê pensamentos quase em tempo real. Uma equipe de pesquisadores da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriu uma maneira de restaurar sinteticamente a fala de pessoas com paralisia grave. Os pesquisadores desenvolveram um algoritmo que usa inteligência artificial para decodificar sinais elétricos do cérebro e em menos de 1 segundo ele descobre qual palavra a pessoa está pensando. Com isso, pessoas que perderam sua capacidade de falar podem voltar a se comunicar. No primeiro teste feito, foram colocados 253 eletrodos conectados a um clipe cerebral em um paciente com incapacidade de falar. Através da prótese, ela pode se comunicar com sua própria voz, que havia sido captada antes dela perder os movimentos, e agora pode ser ouvida novamente por meio de um sintetizador. Os planos agora é que no futuro a entonação dada às palavras também seja captada. Gente, olha que loucura! Imagina o quão longe esse tipo de projeto pode levar a humanidade. O salto na medicina, o tratamento de doenças e condições que até ontem eram praticamente impossíveis. Acho que o futuro nos reserva muito, né, galerinha? E com mentes brilhantes assim, haverá muito o que comemorar. Ah, e aproveitando, já tem dica de livro aqui no programa, trazendo ótimos títulos aí para vocês, amantes e futuros amantes da literatura. Não saiam daí não! E mais uma curiosidade hoje, que eu sempre fico muito intrigada. Vocês já perceberam que quando descemos a serra, o nosso ouvido parece que fica entupido? Vocês já repararam que nosso ouvido entope quando descemos a serra? Esse fenômeno é chamado de autofonia e ocorre quando estamos nos deslocando para lugares mais baixos. Ao descermos uma montanha, a pressão atmosférica muda e a pressão do ouvido precisa se igualar à externa, o que acontece por meio da tuba auditiva, por onde o ar entra e sai do ouvido. Quando há esse tipo de mudança rápida de pressão, a tuba acaba não trabalhando direito, fazendo com que o tímpano se retraia, inflando para dentro, o que causa um entupimento e gera incômodo que sentimos. Para amenizar esse desconforto, a gente precisa fazer nossa tuba auditiva trabalhar para equilibrar a pressão. Ao abrir e fechar a boca, mastigando um chiclete, por exemplo, o ar consegue entrar e sair, igualando a pressão interna e externa, relaxando o tímpano e fazendo com que ele volte ao normal. Agora já sabemos o motivo disso acontecer e como aliviar. Agora eu não vou esquecer mais o chicletinho na hora que eu vou sair de Nova Resende, não. Não é porque você se encaixa que o lugar serve pra você. Muitas vezes a gente tenta se encaixar em amizades, em relacionamentos, em lugares que não são pra gente. A verdade é que a partir do momento em que você precisa se diminuir para ser aceito, você não está no lugar certo. O lugar certo é aquele que você pode ser você mesmo, que sua essência é bem-vinda. Este é o lugar certo para você. E aí, pessoal, estão gostando do programa? Estão aprendendo muita coisa? Olha, já eu estou amando, ainda mais com a companhia de vocês e poder estar compartilhando tantas coisas legais. Seguimos juntinhos. Quem são os curiosos, as curiosas, os perguntadores aí de plantão? Se você se considera um perguntador nato, este é o melhor momento aqui do programa para você. Vamos ao quadro Origem Curiosa das Palavras. Hoje vou trazer um nome que é até comum, mas que pouquíssima gente sabe a origem dela. Você, minha amiga, meu amigo curioso, já se perguntou da onde saiu a palavra
rinoceronte? Grande quadrúpede, mamífero selvagem que tem 1 ou 2 chifres no focinho, neste último caso, de tamanhos diferentes, e um atrás do outro. O nome provém exatamente dessa característica singular no animal. A origem primeira é o grego rhinóceros. Otos, palavras formadas pelos elementos ris, rhinós, que significa nariz, e keras, chifre, ou seja, é um animal com chifre no nariz. No latim medieval, o termo assumiu a forma rinoceron, ontes, e daí chegou ao nosso idioma, rinoceronte. Tenho certeza que saciei muita curiosidade de gente aqui hoje, hein? Pessoal, conhecimento é uma dádiva, né? A gente que diz que é o único bem que não pode ser tirado da gente. Eu acredito nisso. Por isso eu sempre tenho aí procurado pesquisar, conhecer, ler. Este é um dos caminhos mais prazerosos que nos leva ao conhecimento. Aqui no programa da Amandinha Hashtag fizemos um quadro especial para dividir esse bom hábito, esse hábito da leitura. Continuem por aqui, já o segundo bloco da Menina do Café com assuntos incríveis. Se liga nesse título que virou até filme no Dica de Livro de hoje. A dica de livro de hoje é A Culpa é das Estrelas, romance emocionante do autor estadunidense John Green. A obra conta a história de Aison Grace, jovem de 16 anos que sofre de câncer. Ao frequentar um grupo de apoio a jovens com a doença, ela faz amizades e conhece o grande amor de sua vida. Além de nos comover, a trajetória de Enzel nos faz refletir sobre a vida e sobre nossas próprias escolhas. Será que as decisões que tomamos influenciam na nossa vida? Ou seria tudo culpa das estrelas? Um longa-metragem de Minas Gerais ganhou destaque internacional ao participar do Festival de Cannes, na França, um dos maiores do mundo. O filme é uma animação e foi dirigido pela mineira Fernanda Alves Salgado, numa coprodução de uma produtora da capital mineira e um estúdio de Portugal. A obra, chamada Ana En Passant, conta com a história de uma jovem negra franco-brasileira que, após a morte da avó, isola-se em seu luto na cidade onde sempre viveu. Seguindo pistas deixadas pela avó, ela viaja a Belo Horizonte e encontra Alice, seu duplo, morando no antigo apartamento familiar, através da exploração da cartografia afetiva da cidade, memórias e conexões ancestrais. Ana e Alice descobrem o significado de se tornarem quem são. Olá pessoal, eu sou JP Nunes e vocês têm um encontro marcado comigo de segunda a sexta-feira para saber das principais notícias de Nova Resende região. Então eu te vejo aqui às 7h30 da noite na TV Resende Web. Olá, a partir de agora você também tem um encontro marcado comigo no Café em Foco Entrevista. Além do nosso encontro diário sobre as dicas de cafeicultura que está acontecendo no mundo do café, nós temos um encontro uma vez por semana para conversar mais aprofundadamente sobre um dos temas discutidos durante a semana. Eu te espero no nosso Café em Foco Entrevista. Te aguardo! Vaguinho Vidros, qualidade e experiência às suas ordens. Sancil Contabilidade e Consultoria Financeira para o seu negócio. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. TV Resende Web. A melhor vitrine para o seu comércio, produto ou serviço.
onde já estou no segundo bloco aqui na Menina do Café, onde a gente gosta muito de um cafezinho na xícara, mas também muito do cafezal, né? Sou filha de agricultor também. Bom demais, né, gente? Essas coisas de café. Quem não gosta? E aí, gente? Vocês também são agricultores? Tem pai agricultor? Me conta aí que eu quero saber. E hoje, para esta edição do programa, fui junto com o time da TV Resende Web, subimos a serra, fomos lá para Muzambinho, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. E nessa missão, fomos em busca de conhecimento, uma dose aí de muita diversão e uma dose deliciosa de café. Fala, meus amores! Como vocês estão, gente? Espero que todos vocês estejam bem. E olha só onde a Amandinha Hashtag está, onde ela veio parar. Estou aqui no IF, aqui em Muzambinho, cidade vizinha de Nova Resende, né, gente? Onde os alunos entram e saem com muitas histórias para contar. E hoje eu vou entrevistar, gente, uma doutora especialista aí na cafeicultura. Vou saber um pouquinho mais sobre os benefícios do café, então vamos parar de enrolação? Vem comigo! Pessoal, agora estou aqui no Laboratório da Cafeicultura, aqui no IF Muzambinho, e estou aqui com a Luciana, gente, que é professora aqui no IF, também graduada em agronomia e doutora na cafeicultura. Tudo bem, Luciana? Tudo ótimo, Amanda. Tudo jóia também. Luciana, sabemos que o café tem muitos benefícios, né? E quais são eles os mais importantes no consumo do café? A gente começa lembrando que as pessoas sempre tomaram café pelo fato dele aumentar o estado de alerta. Então, ele aumenta a disposição, a vontade de executar tarefas, até de uma maneira direta, a força física. Isso tudo é por conta da cafeína. A cafeína é o ingrediente mais buscado no café. E no passado, eles diziam que a cafeína tirava o sono. Mas hoje, com estudos mais recentes, a gente sabe que ela não tira o sono, ela aumenta o estado de alerta. Então a pessoa fica com maior disponibilidade para desenvolver determinadas atividades. Luciana, uma pessoa que tem o costume de beber muito café durante o dia, se ela reduzir o consumo ou tirar o café, ela sente falta? Com certeza, Amanda. É até uma oportunidade muito boa de esclarecer, porque as pessoas acham que o café vicia. E ele não vicia. A questão é que nós nos acostumamos com os benefícios que ele nos traz, principalmente em questão de estado de alerta. Tanto é que é muito comum as pessoas no final de semana reduzirem a quantidade de café e ficarem mais quietas, mais recolhidas, em função da falta de estímulo que a cafeína traz. Fala pra mim os compostos que tem no café que pode ter benefícios na saúde humana. Nós temos a cafeína, que é a principal, a mais buscada. Uma outra substância que atua da mesma forma que ela, que está presente no café e não é tão famosa, que é a trigonelina. O café, ele é muito rico em minerais. Existe um estudo que compara o café aos isotônicos e a gente sabe que ele oferece uma maior quantidade de minerais que os isotônicos. Certo. Existem substâncias em menor quantidade, mas extremamente importante, que são os antioxidantes, os flavonoides, que são substâncias que são conhecidas por atuar em diversos mecanismos no nosso organismo, prevenindo doenças, envelhecimento, uma série de reações que acontecem no dia a dia no nosso corpo. Eu digo que o café, ele nos protege de uma maneira muito silenciosa, ele elimina muitas possibilidades de doença que a gente desconhece. Atualmente, por conta da evolução da tecnologia, essas substâncias estão sendo detectadas e associadas a esses benefícios, né? Então, cada vez mais a gente vai ouvindo mais matérias sobre a importância do café na saúde. Luciana, é tão gritante, a diferença é grande entre os cafés especiais e os cafés de baixa qualidade? Sim, Amanda, tem uma diferença muito grande e é muito importante a gente falar sobre isso. A planta de café, ela produz os frutos colocando o máximo de ingredientes que aquele fruto precisa para perpetuar a espécie. E aí, quando o produtor vai levar esse café para secagem no terreiro, existe uma série de cuidados que ele precisa manter para que esse café tenha qualidade. Os cafés de baixa qualidade são considerados assim porque
possuem ausência desse cuidado. Então, os cafés não são bem secos, eles fermentam, durante o processo de produção, eles são infectados com brocas. Então, existe, claro, uma diferença muito grande entre ambos. A tendência é que os cafés especiais apresentem maior teor dos antioxidantes, dos minerais, né? E outras substâncias também de grande importância. E os cafés de baixa qualidade percam essas substâncias durante o processo do pós-colheita, durante o processo de secagem. É muito importante também a gente destacar que a torração do café, ela faz toda a diferença no produto final. Imagina que a torração é um processo químico de mudança das substâncias. Então ela vai pegar substâncias que estão no grão e vão converter em outras. São essas substâncias convertidas que fazem bem para a nossa saúde. Então, se você pega um café de baixa qualidade e coloca no processo de torração e ainda coloca no processo de torração ineficiente, você pode estar produzindo substâncias que agridem a sua saúde, porque o inverso também acontece. Então temos que estar procurando consumir um café com uma boa torração, com um processo bom, né, de uma qualidade boa para a nossa saúde. É muito importante conhecer a origem do café que a gente consome, né? E isso é garantido pelas entidades que trabalham com café. Sim. E que até fornecem café torrado e moído no mercado. Luciana, todo mundo já tá sabendo que o café tá nas alturas, né? Tá alto. E muitos brasileiros, muitas pessoas aí tendem a estar consumindo, né? Preferindo cafés com baixa qualidade, né? Que um valor menor. E sobre a questão de saúde, esse tipo de café altera alguma coisa? Com certeza. Como eu disse, existem substâncias que são produzidas de forma negativa durante esse processo de produção de cafés de baixa qualidade. Cafés de baixa qualidade estão muito associados à falta de cuidados nos processamentos. Então a gente pode ter ocorrência de fungos e aí as suas toxinas, né? Nós temos um perigo muito grande com as toxinas que existem no café. O mercado internacional, ele avalia os cafés que vão entrar no país de acordo com a presença dessas substâncias. Então, pensa bem, como que esse café pode ser consumido pelos brasileiros? Mas é muito difícil da gente tentar dizer que os cafés que estão com preços reduzidos, eles estão contaminados com essas substâncias. Às vezes, a única coisa que a gente tem é a ausência das substâncias que seriam benéficas para nós, né? Por conta do processamento e até também por conta da torração. Então, um detalhe muito importante é que cafés de baixa qualidade, eles tendem a ter uma torração mais forte. Então, vai acabar acontecendo aquilo que eu te falei, aquelas transformações químicas, elas não vão acontecer da forma desejada. Então, vão ser produzidos substâncias que não são benéficas. Mas isso é muito difícil da gente mensurar por conta da diversidade de tipos de café que a gente tem. E, Luciana, a gente estava conversando antes da entrevista que café tem os benefícios, porém o consumo excessivo também não faz tão bem. E tem certas idades, né, que tem uma quantidade ideal de consumir o café. Fala um pouquinho sobre isso para quem está assistindo, isso é interessante saber. O foco desse percentual está voltado para a idade e o peso. Então, se uma pessoa tem um peso maior, ela tem um metabolismo mais acelerado, né? Entende-se que tem, então, condições de processar bem essa substância. E a substância que está relacionada é a cafeína. Então, a dose segura é entre 3 a 6 miligramas por peso corporal. Então, todo o cálculo é feito em função disso. Então, a gente consegue entender que quanto menor a pessoa, quanto mais jovem, menor café deve consumir. Mas a boa notícia é que um adulto de 70 quilos, ele pode consumir em torno aí de 4 xícaras de café. E nós estamos falando de xícaras de 240 ml. Então, pensa bem, ele pode tomar 800 ml de café por dia. Nossa. Sendo uma dose segura. Agora, uma questão muito importante que a gente precisa ressaltar é que cada um se conhece. Certo. Então, a pessoa sabe o quanto o café vai afetar nas tarefas que ela precisa fazer. Porque pensa bem, a gente quer ficar desperto, a gente quer ter mais motivação para fazer as coisas no dia a dia,
mas isso não pode passar por um exagero. A gente não pode ficar agitado demais, porque aí dificulta a fala, dificulta o raciocínio. Então, cada um conhece. Eu tenho conhecidos, né, que tomam café antes de dormir. Toma café para esquentar o corpo e dormir. Nossa. Eu, por exemplo, não posso. Se eu tomar café depois das 5 horas, já me prejudica o sono. Nossa, agora sobre esse beber café antes de dormir eu achei hilário. Mas tem benefícios assim pra dormir realmente ou não? É o apego que a pessoa tem à bebida. O café tem essa questão, pela sua tradição, de ser um alimento confortável. Então as pessoas tomam café pelo conforto da bebida, pelo prazer de estar conversando com alguém, o prazer do encontro. Tanto é que a gente tem visto a grande quantidade de cafeterias que têm sido abertas para as pessoas poderem se encontrar e tomar café. Então está muito relacionado a essa questão pessoal. Luciana, olha, eu tenho certeza que quase ninguém aí já chegou para uma doutora ou um doutor especialista em cafeicultura, em cafés, perguntar como se prepara um café de maneira correta. Então, aqui vai a pergunta: como se prepara um café assim, correto, do jeito certo? Amanda, existe receita para fazer café. Sim. E ela vai depender do tipo de método que a gente vai usar. Isso foi uma das coisas que fez com que o café tivesse um aumento de consumo no mundo, que foi a oportunidade de se preparar cafés de formas diferentes em casa. Então a gente tem uma série de instrumentos para fazer isso. E cafés filtrados, cafés em máquinas, cafés em alguns equipamentos muito simples. E existe uma proporção de café que deve ser colocada em cada preparo, que é a proporção entre o pó e a quantidade de água. Então, assim, depende muito desses fatores, né? Agora, uma coisa interessante que eu gosto muito de dizer é que a gente não se intromete na forma com que as pessoas preparam o seu café. Porque existe o clássico modo das nossas avós que usavam filtros de pano. Existem aqueles que preferem recursos mais tecnológicos, filtros importados. E tem aquele que filtra com filtro de papel. Então, nessa questão do preparo, existe sim uma proporção de pó de 7 a 10 gramas em torno de 100 ml de água, ou 100 gramas para 1 litro de água, mas vai depender também do ponto de torra do café. Só isso aí a gente poderia fazer uma outra entrevista de tanto assunto que tem a respeito disso, mas basicamente é dessa forma. Muita gente ama café, né? Café é uma coisa que está em alta e sempre esteve muito em alta. E além da xícara de café, o que mais dá para fazer com o café? Nossa, o café ele é usado como ingredientes de medicamentos, extração de óleo. Existe uma empresa que faz cosméticos com café. E além disso, a gente também pode trazer o café como ingrediente de culinária. É muito famoso o uso do café em massas de bolo, sorvete, bebidas, tanto bebidas geladas como outras bebidas quentes, bebidas com álcool também para entretenimento, doces, e o café pode ser utilizado em receitas salgadas também, junto com carne, com massas. Então o café tem uma aplicação muito maior do que só a xícara, como você falou. Então tem várias formas, várias maneiras de você desfrutar do seu belo café. E eu que amo um belíssimo cafezinho, né, gente? Acabei de aprender com a Luciana, que sabe muito bem desse assunto, que eu, uma adolescente de 14 anos, também não preciso parar de desfrutar do café, né? De beber o café. E sim de saber como consumi-lo de forma correta, né? Isso que eu acabei de aprender nessa entrevista e tirou uma baita curiosidade que estava assim na minha cabeça. Então, muito obrigada
obrigada, Luciana, por ter tirado esse tempinho para estar falando com a gente aqui, tirando as minhas curiosidades e também as curiosidades aí dos telespectadores do meu programa da Menina do Café. Pessoal, acabei de fazer uma entrevista aqui no IF Muzambinho e nessa entrevista foi muito especial porque olha o tanto de figurante que tá aqui atrás da gente, E esses figurantes são da turma da Júlia que tá aqui comigo hoje. Júlia, aí, o que vocês estão fazendo aqui hoje? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou dessa turma, a gente é a 13ª turma da agronomia, a gente tá no 7º período e hoje a gente tá tendo uma prática com o professor José Marcos a respeito de classificação de café. Aí a gente tá ali separando os defeitos, separando os cafés bons, pra poder depois estar sendo até uma forma de avaliação na disciplina. Tá, então você me contou aqui que vocês estão aprendendo mais sobre o café e tudo mais. E, na real, essa galerinha aqui gosta de café de verdade mesmo ou seu status aí? Nossa, a gente é como se fossem os amantes do café. A turma é então apaixonada tá em café. Ah, tá louco. Cafezinho é bom demais, não pode faltar. É lei, né? Sim, aham. É isso mesmo. Gente, que delícia essa experiência, poder estar junto com pessoas que amam o café, aprecie essa bebida querida de tantas pessoas em diversos países. Também conhecem tudo sobre, desde a sua fisiologia até seus demais diversos benefícios. É muito conhecimento e o sabor e aroma que acolhe a gente, né? Vou ficando por aqui, meus amores. Eu espero de coração que todos vocês tenham gostado. Também não esqueçam de seguir a TV Resende Web nas redes sociais e também a Amandinha Hashtag no Instagram, Amandinha Vlog, gente. Acompanhe os próximos programas que eu e a TV Resende Web tá em busca de novas coisas pra trazer aqui pra vocês. Tchau, tchau e um grande beijo da Amandinha Hashtag. TV Resende Web, a melhor vitrine para o seu comércio, produto ou serviço.